Vou fazer essa leitura. Evangelho de Mateus capítulo 13, versos 1 e 2. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, nós somos agradecidos ao Senhor pelos cânticos, pela leitura, por esse momento de culto, ó Deus, até esta hora. E mais uma vez te pedimos a tua orientação, a presença do Senhor, teu Espírito Santo falando conosco por intermédio desse estudo da tua palavra, ó Deus. Nós agradecemos-te por tudo, nós agradecemos-te por esse momento, ó Deus, de estudo. Sabemos que Ele nos enriquece, nos fortalece, ó Pai. Dá-nos a graça de poder aprender mais do Senhor nessa noite, como temos aprendido. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós falamos algumas semanas sobre a importância da oração. A oração como respiração, comunicação para a vida, falar com Deus e poder comunicar para a vida. Depois nós falamos um pouquinho sobre a ansiedade, estudos em Filipenses 4, e tem muito a ver com oração, porque lá em Filipenses 4 diz que nós, no lugar de andarmos ansiosos, devemos levar as nossas preocupações diante de Deus e descansar em Deus. A ansiedade, ela é um grande mal, mas porque realmente nós não confiamos em Deus. À medida em que nós confiamos em Deus, vivemos cada dia colocando nas mãos de Deus o que virá, o futuro, nós podemos descansar em paz. Na semana passada, então, nós voltamos a falar sobre o reino de Deus, que é o nosso tema anual. E a questão da ansiedade também se liga totalmente com o tema reino de Deus. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então não há por que viver ansiosos. Segundo o chamado de Deus, aquilo que Deus coloca nas nossas vidas, buscando o reino de Deus, nós somos supridos e podemos assim confiar em Deus, que Ele suprirá. As demais coisas serão acrescentadas. E realmente o que nos traz ansiedade são essas demais coisas. E por andar ansiosos, a gente quer pegar em primeiro lugar, buscar primeiro as demais coisas. Eu quero continuar falando um pouquinho sobre o reino de Deus. Essa mesma passagem do Evangelho de Mateus capítulo 13, nós falamos na semana passada sobre a pérola e sobre o tesouro escondido, demonstrando que o reino dos céus é muito valioso. Comparado a outros tesouros, é muito, 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 muito valioso. E nós falamos, baseado nessas pequenas parábolas, que só não busca o reino de Deus quem não conhece realmente a Deus, quem não teve contato com esse tesouro. Vocês lembram da passagem? Fala que o homem achou um tesouro no campo e ele simplesmente vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo e assim ter posse do tesouro. A mesma coisa fez um homem que negociava pérolas, umas pérolazinhas pequenininhas. Quando ele encontrou uma pérola de grande valor, ele deixou tudo e buscou essa pérola de grande valor. É um grande perigo, irmãos. A questão do reino de Deus, não basta nós sabermos na teoria, que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Estamos aí constantemente correndo atrás de tantas coisas. O
reino de Deus deve ser o nosso tesouro. Sempre temos dito, atrás do que nós corremos? Do que é tesouro para nós? O que nos importa? O que você teria coragem de investir? É o seu tesouro. E nada melhor que o reino de Deus. Os tesouros da terra, ele traça, corrói, o ladrão rouba, mas o tesouro do céu, ele é eterno. Quando encontramos Deus e o seu reino, nós damos prioridade a esse reino e com certeza nada mais é importante. Quem vive buscando sentido para a vida, comprando coisas, entregando-se às paixões, não encontrou o verdadeiro reino de Deus. Quando nós temos esse encontro com Deus, nós vemos claramente que tudo que esse mundo tem a oferecer são coisas de segunda mão. E aí, irmãos, eu quero não tomar muito tempo nosso, mas eu gostaria que os irmãos depois até voltassem a ler. Eu sei que quando a gente fala isso, né, volta a ler em casa, na maioria das vezes nós não lemos, mas deveríamos fazer. Esse capítulo inteiro de Mateus capítulo 13, ele fala sobre reino. São 7 parábolas do reino e está tudo interligado aqui. Nós vemos aqui a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, fermento, a parábola do tesouro escondido, pérola, e a parábola da rede. Então você mantém a sua Bíblia aberta. Nós vamos citar uma parábola, outra parábola. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo. O que acontece aqui? Vocês perceberam no início o cenário abençoado? Jesus à beira-mar ensinando uma grande multidão de pessoas. Aqui dizem que ele entrou num barco, afastou um pouquinho neste barco, e as pessoas ficaram naquela praia, uma multidão de pessoas. E a voz de Jesus sem microfone, né, sem um recurso maior, a acústica da água. A voz batia na água e ela espalhava por aquela praia. E aquelas pessoas ouviram aquela mensagem maravilhados. E o que Jesus quer mostrar para eles? Principalmente aqui, nós estamos vendo essa ideia de parábolas do reino. Ele quer mostrar para aquelas pessoas o que é o verdadeiro reino. Lembra que eles confundiram um pouco, achando que Jesus ia chegar e era um reino final, e as pessoas entendiam que Jesus tinha que chegar e dominar tudo. E chega um Jesus humilde, e chega um Jesus que é seguido por muitos, mas não seguido por todos. Então Jesus, através dessas parábolas, ele vai mostrar algumas coisas a respeito do seu reino. Quando nós falamos em parábolas, também algo é importante lembrar. Precisamos tomar cuidado com a interpretação das parábolas. Não podemos dar o sentido que nós queremos a uma parábola, nem mesmo se aquilo que nós estamos falando está na Bíblia, né? A parábola, ela tem que falar o que ela fala. E se os irmãos reparam aqui nesse capítulo 13, 2 parábolas têm explicação. Então nada melhor do que ouvir a pregação de Jesus sobre a parábola e não ficar inventando coisas sobre a parábola. A parábola do semeador tem a explicação da parábola. Depois a parábola do joio tem também a explicação da parábola do joio. Se nós pegarmos o ensino principal de Jesus, isso já nos basta. É claro que nós podemos, e com a riqueza, né, aprender muito mais coisas com essas parábolas. Mas eu quero tentar focalizar aqui nessa ideia do reino. Jesus está falando sobre o reino, e com certeza ele vai mostrar que o reino não seria como esperado. Repare como que começa a parábola do semeador. Alguns dizem que poderia chamar a parábola dos solos, né? Porque aqui fala sobre os tipos de solos, de solo. Jesus quer mostrar: o seu reino não foi um domínio mundial.
Repare que a palavra é semeada, mas apenas no final aqui, né? Só a parábola, a semente que caiu na boa terra, essa frutificou. Na explicação da parábola, já aqui 13:19, fala: todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata. A parábola mostrando que o semeador, pense na ideia de um semeador carregando uma bolsa cheia de sementes, ele vai jogando aquelas sementes, ele não está preocupando com aquela que cai à beira do caminho, com aquela que cai na rocha, mas ele vai semear no solo. E qual é que vai nascer? No bom solo, a que for semeada no bom solo. O que Jesus quer mostrar? O seu reino não veio e todos vão se curvar a esse reino, pelo menos por enquanto. Então nós vemos aqui a semente, ela é lançada, mas algumas não vão frutificar. E aí a gente lembra da questão da palavra de Deus. Nós lançamos a palavra, nós pregamos a palavra, distribuímos a palavra. Como foi dito aqui, uma palavra deixada num hotel, alguém foi lá e é uma boa terra. Outros vão simplesmente ver um livro ali no hotel. Caiu na beira do caminho, caiu entre os espinhos, não teve crescimento. Mas a palavra, quando ela cai na boa terra, ela vai frutificar. A gente vê aqui também, na última parábola da rede, essa grande rede ela é esticada, e a hora que a pessoa está pescando, ela não está preocupada em selecionar o tipo de peixe. Que peixe que cai lá? Todo tipo de peixe. Mas vai haverá o tempo em que o peixe que é considerado bom por aquele que está separando vai para um lado, o outro vai ser descartado. Então nós encontramos aqui esse ensino de Jesus. Ele fala sobre dois tipos de pessoas: o ímpio, o justo. Ele fala sobre essa importância, né, de se proclamar esse reino, e ele vai falar muito também sobre o quanto esse reino, ele embora seja pequeno, mas ele tem muito a crescer. Aqui nós vimos na parábola do semeador, versículo 23: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz 100, a 60 e a 30 por um. Era uma sementinha? Aqui está dizendo que ela produziu até 100 outras. Parábola do fermento, a mesma coisa, fala sobre uma mulher que tomou e escondeu. O que é a ideia do fermento? O fermento vai fazer crescer a massa. É um pequenininho, é algo pequeno, mas que vai fazer crescer a massa. E a gente percebe aqui isso. Duas coisas que a gente vê nesse texto. Uma é Jesus deixar claro as consequências sobre a vida daqueles que desprezam o reino. Se eles estavam esperando um reino que vinha e dominava tudo, e Jesus vem de forma humilde, e por isso eles vão rejeitar o reino, eles estão rejeitando Jesus. Eles estão trazendo sobre si um grave problema. A parábola do joio e do trigo fala que crescem juntos, né? O joio e o trigo. Mas o que diz lá no final? Haverá um momento, versículo 30: deixai-os crescer juntos até a colheita.
O que vai acontecer no tempo da colheita? Direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai em feixes, para ser queimado. Para ser queimado. Quem despreza o reino de Deus, graves consequências. Versículo 40 a 43. Quando fala a respeito do joio, na explicação da parábola, diz aqui: o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Quem abandona o reino, quem deixa o reino, sofrerá graves consequências. Perceberam? Toda essa parábola, né? Nós não estamos explicando parábola por parábola e parte por parte, pela questão do tempo, mas a ideia é sempre a mesma. Olha na parábola da rede, que começa no versículo 47, no versículo 49, quando fala lá que separou, né? Geralmente um pescador, quando ele separa os peixes, vamos dizer, o peixe que ele quer, o que ele não quer, porque é difícil, o que é um peixe bom e um peixe que não é bom, né? Dependendo do que você estiver pescando. Se você estiver pescando, eu não sei nem nome de peixe para citar aqui, né? Mas tilápia ou seja o que for, você vai separar aquilo que você quer, né? E aqui disse, geralmente o pescador, ele separaria e ele jogaria de volta na água, né? Mas aqui não, está falando a respeito de lançar na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Peixe numa fornalha e o peixe vai chorar e ranger os dentes? É uma figura, não é? Ele está falando daquele que rejeita o reino. Quem rejeita o reino de Deus, quem não é do reino de Deus, quem será separado, estará perdido. Mas felizmente Jesus também no seu ensino fala sobre as bênçãos que esse reino produz. Vamos falar um pouquinho delas? Na parábola do semeador, versículo 23, nós encontramos aqui: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. O que quer dizer isso, irmãos? Quem compreende a palavra, esse vai também virar, né? Ele é uma semente que foi plantada, e quando ele nasce, ele vai produzir outros frutos. Quem recebe a palavra é abençoado e passa a ser um semeador. Há diferentes, né? Aqui falou de 100, de 60, 30 por um. Diferentes tipos de pessoas que vão ser usadas de formas diferentes, nós não sabemos. Mas é interessante essa história da semente, né? Você não sabe quantas sementes irão produzir, mas se você plantar uma semente só, é diferente de você plantar 10, se plantar 100, plantar 1000, não é diferente? Você planta 1000 sementes, mas só rendeu 100, que bom, né? Se você tivesse plantado um, poderia ter morrido essa uma. O nosso trabalho de semeador é semear, semear, semear. Não sabemos onde. Eu gosto muito de uma história de conversão. Conta-se que John Wesley, certa noite, havia muita neve no local onde ele estava, e o pastor, né, não sei, na época não tinha telefone, né, para ligar, né? Eu acho que o pastor não foi mesmo. E ele tinha chegado lá na igreja e muito contrariado, só tinha 12 pessoas. E ele era o presbítero, ele falou: o pastor não veio, eu vou ter que pregar, né? Eu vou pregar. Contrariado, pregou. Tinha 12 pessoas e um visitante. E naquela hora,
ele não sabia muito bem o que ele iria dizer. Só veio à mente dele Isaías 45, 22, parte do versículo que diz: olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos. Então conta essa história que um menino de 13 anos estava lá visitando aquela congregação. E era um menino abençoado. Ele tinha orado por muitos meses, pedindo para que Deus falasse diretamente com ele. E ele chegou naquele lugar, ele ouviu essa palavra: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. E ele, naquele momento, resolveu dedicar integralmente a Jesus. Então essa é a história que se conta da conversão do Spurgeon. Spurgeon é o autor de inúmeros sermões, aqui numa lista aqui, não sei de onde tiraram essa lista, mas diz que ele batizou 14.692 pessoas, e ele é lembrado como um dos mais importantes pregadores. A atitude de John Wesley, que abandonou o seu lar, que enfrentou a neve, foi usada por Deus. Foi como uma faísca que acendeu o ministério de Spurgeon. Então a gente fica pensando, né, às vezes, eu vou sair de casa hoje, eu tenho que dirigir certo momento. A gente não sabe, mas Deus usa, porque é semente, porque a palavra de Deus, ela frutifica no coração das pessoas. Não importa a quantidade de semente, aqui no caso foi uma que atingiu diretamente. Não importa o tanto de pessoas que estão ouvindo. Quanto mais nós pudermos fazer, é claro que nós devemos fazer, mas devemos sempre seguir isso. Então eu estou falando sobre privilégios, bênçãos que o reino produz na vida. A primeira bênção aqui, o reino produz na nossa vida, é a capacidade de semear, oportunidade de semear. E tem uma frase aqui pesada do próprio Spurgeon, que diz o seguinte: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Uma frase muito pesada, né? Mas o cristão, ele tem que ser missionário, levar a mensagem. De alguma forma nós devemos levar a mensagem, procurar diante de Deus como Deus quer nos usar para levar a mensagem. Uma outra bênção que nós encontramos aqui nessas parábolas é a bênção da separação final. Lembra a parábola do joio e do trigo? Rapidamente aqui a gente vai tentar entender um pouquinho mais. Eu sei que são parábolas bem conhecidas. Joio e trigo, eles crescem, e aparentemente quando estão pequenos não dá para se reconhecer o que é joio e o que é trigo. Quando ele cresce um pouco, você começa a identificar, mas ele cresce emaranhado um no outro, e é muito difícil de tirar. Os funcionários aqui desesperados chegaram no seu senhor e perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? Qual foi a resposta? Deixa crescer. Não, deixa crescer juntos. Haverá o tempo dessa separação. Eu achei interessante que eu li alguns comentários, e geralmente a gente vê esse texto sendo aplicado à igreja. E não que não se possa aplicar à igreja. Lembra que eu falei das parábolas? Ela tem uma aplicação principal. Essa é a mais importante. As outras aplicações são secundárias, e aplique com moderação as demais. Mas qual é a aplicação principal? E lembra que aqui tem o quê? A explicação da parábola do joio. E olha o que diz aqui. O que semeia a boa semente... Não, desculpe. É isso mesmo, né? O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Versículo 37. O campo é a igreja. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Então a gente percebe aqui que o que existe no mundo que nós vivemos?
existem os filhos de Deus e existem os filhos do inimigo. O que acontece nesse mundo? Nós vivemos juntos, não há como separar. Hoje ainda nós estamos vivendo juntos no mundo. E é interessante que você não consegue nem também diferenciar muito bem quem que é o ímpio e quem que é o justo. Nós vivemos no mundo, mas nós não devemos viver para o mundo, não devemos ser influenciados pelo mundo. Eu vejo muitas vezes, é quase que essa questão, devemos arrancar, né? Você vê muitos cristãos revoltados com o mundo, porque o mundo está sendo mundo, querendo que o mundo mude. Vamos boicotar tudo, né? Mas nós devemos lembrar que nós não devemos nos misturar com o mundo, mas que enquanto existir esse tempo, os dois vão crescer juntos. Então eu disse aqui que é a bênção da separação final, é a bênção do momento em que o ímpio será lançado no lago de fogo e o justo, depois de separado, diz o 43, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Haverá um tempo, né? Haverá um tempo em que nós estaremos juntos como povo de Deus. Aqui também, mais uma questão de bênção de participar do reino de Deus, é a bênção do crescimento. Nessas parábolas a gente vê isso. Na parábola da rede, diz que os que não servem serão jogados fora, e os bons serão escolhidos. A parábola do grão de mostarda e do fermento, a gente percebe que dá a ideia de crescimento, não é? O que fala a parábola do grão de mostarda? Tem aquela ideia de algo que começa pequeno e cresce, e tem essa ideia exatamente de como é a vida de um cristão. Ela é em crescimento. E aqui ela fala também que esse que está comparado aqui como uma árvore, ele vai crescer e até as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Ou seja, o cristão é aquele que vai dar suporte, né? Ombro para outros. O fermento é muito importante a gente lembrar aqui. A gente vê parábolas também, vê citações de fermento como algo ruim, mas pode se falar como algo bom também. Por exemplo, nós vemos na Bíblia falando sobre leão ruim, né? O diabo, ruge como leão, e nós vemos leão falando de Jesus, eu sou o leão da tribo de Judá. Fermento também pode ser analisado como algo ruim ou como algo bom. Aqui é a comparação do fermento como algo bom. O que o fermento é? Bom, por quê? O fermento, ele penetra na massa, como o Espírito de Deus penetra na nossa vida. E o que ele faz crescer com a massa? Ele faz crescer, né? O que ele faz com a massa? Ele faz crescer. O Espírito Santo faz a nossa vida crescer, causa transformação, mesmo em pouca quantidade. A transformação é intensa. Isso é uma bênção do reino de Deus, irmãos. Quando nós buscamos o reino de Deus, nós crescemos espiritualmente, nós crescemos de acordo com a presença de Deus nas nossas vidas. Eu quero concluir. O versículo 43 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No final dessa parábola, o versículo 51 diz: entendestes todas as coisas? Olha que pergunta interessante, pergunta aberta. Entendestes todas as coisas? Uma oportunidade de Jesus aqui para que aquelas pessoas perguntassem alguma coisa. Mas eu creio que foi um silêncio, gente. Foi um silêncio, porque aquelas pessoas estavam abençoadas, porque elas entenderam o que ele estava falando. Entenderam que o reino de Deus era um tesouro. Entenderam que a vida deles deveria ser em busca desse reino em primeiro lugar. O que nós devemos fazer diante disso, irmão? Diante dessa palavra que nós ouvimos? Primeiro, receba o reino de Deus como grande tesouro. Busque o reino de Deus. Seja o reino de Deus a nossa prioridade. Depois, compartilhe o reino.
Passagem de Mateus 24:14 diz: e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Compartilhe o reino. Quanto mais nós compartilhamos o reino, mais próximos do fim, mais próximos de Jesus estamos. Esse capítulo 13, 7 parábolas do reino, são um incentivo muito grande para nós. E repare que é um incentivo que tem os dois lados, a questão negativa e a questão positiva. Negativamente, ele diz: busque o reino. Quem não busca o reino será lançado no lago de fogo. É um incentivo, embora tenha um aspecto negativo, mas ele deve tocar nos nossos corações, irmãos. Ninguém quer se perder. E nós devemos entender que a palavra de Deus, ela é séria. Se nós não buscarmos o reino, se nós vivemos como o mundo vive, abandonando, separados de Deus, nós estamos caminhando para a perdição. A questão positiva é: busque o reino. Este é o maior tesouro que nós podemos encontrar, tanto agora em vida, como vamos encontrar na vida eterna. Esse reino, ele nos dá crescimento, nos dá bênção, nos dá paz. Que o Senhor nos abençoe. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar agora. Depois nós vamos cantar mais uma canção, aquele cântico Reina, mais uma vez. Vamos encerrar, vamos orar. Deus querido, nós estamos diante do Senhor, ó Pai, mais uma vez, reconhecendo, ó Pai, o quanto este mundo nos atrai, ó Deus, o quanto muitas vezes nos distraímos a despeito de tantas coisas que são oferecidas a nós, Senhor Deus. Tenha misericórdia de nós e nos dê, ó Deus, condições de entender que nós somos chamados pelo Senhor, nós somos transformados pelo Senhor e não abandonamos esse mundo, não deixamos esse mundo, ó Pai, vivemos nesse mundo, mas tudo que nós fazemos nesse mundo, ó Deus, está relacionado com a nossa vida eterna, com a nossa vida com o reino do Senhor. Aquelas pessoas que encontraram um grande tesouro, o homem que encontrou o campo, o homem que encontrou a pérola, eles trabalharam até mais, venderam mais, mas não pelo valor das coisas em si, porque eles sabiam que tudo que eles faziam poderiam assim também, ó Deus, ser usados para a glória do Senhor, para estar mais próximo do Senhor, ó Deus. Que o Senhor nos dê essa visão de vida, ó Pai, que possamos trabalhar, produzir, mas que nunca os nossos olhos estejam nos tesouros que nós conseguimos, que não são tesouros, são nada, e que em todo o tempo, ó Deus, nós estejamos mantendo firmes no caminho do Senhor, Deus. Abençoe o teu povo, nós oramos em nome de Jesus. Amém.